Boas noites, bom dia, boa tarde. Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma live para falar sobre o Alan Chapman. Hoje a gente vai falar sobre, mais assim, especificamente sobre um ensaio que está no Sangue dos Santos e que a gente vai transformar num livro. E a live hoje é com o Felipe, já deve estar chegando aqui. E aí a gente já começa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aquela coisa de sempre nas nossas lives, se tiver alguma pergunta, deixa aqui na interrogação que a gente responde ao longo do processo. E a gente está numa série de lives aí, né? Já tem umas 3 semanas, especialmente para promover a campanha do Alan Chapman, que está no ar. Eu vou deixar o link aqui. A gente maravilhosamente bem ultrapassou os 100%, então tudo que a gente conseguir a partir de agora é para as metas estendidas, né? E lembrando que meta estendida em campanha, todo mundo recebe o que foi prometido, né? Independentemente do tamanho do apoio que você fez, né? O Felipe deve estar chegando aqui já já. Enquanto isso, a gente pode responder uma pergunta que vocês tenham ou ir falando também do Alan Chapman. A campanha está no ar já tem... A primeira campanha, né, nossa, na verdade, que fecha com um pouco mais de 30 dias. E até a do SPE demorou um pouquinho para fechar. E a gente está bem feliz com isso. Cadu, a entrega ela tá no Catarse colocada para maio, mas provavelmente o material vai chegar em março, tá? É 2 meses antes. A gente pôs maio para garantir que a gente não tenha nenhum caso marcado no projeto. Mas a ideia é março. Tá um vendaval aqui absurdo, assim. Prestes a começar a chover, mas ainda não começou não. Olá. Olá, Satnam. Não, tudo bem, David? Ai, gente, estou muito feliz de estar aqui de novo, Pois Di. é, tanto tempo que a gente não faz live, né? Nossas lives são sempre tão marcantes, assim, né? Para nós, para as pessoas que assistem. A gente fica falando da live um tempão depois. Finalmente a gente conseguiu se encontrar de novo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, porque do Tomazini já tem data da vinda do Chapman para o Brasil. A gente está negociando isso daí para o ano que vem. Vamos ver. Mas se acontecer, com certeza no fim do ano. Mas tá em processo. E aí, tudo bem? Estou bem, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Quando eu olhei a campanha do Chapman no ar, eu olhei as recompensas e falei, gente, eu conheço esse material. E aí eu fiquei enlouquecido pela recompensa, que no caso era a mais alta, porque nela vinha o comentário do Chapman sobre a Doma do Touro. Eu Uhum. fiquei assim. E aí logo eu acho que eu entrei em contato com você e falei, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma live sobre esse tema. E Uhum. estou feliz de estar aqui, então, podendo comentar sobre a Doma do Touro, poder participar de mais uma campanha da Palimpsestos, que vem fazendo um trabalho histórico, acredito eu, para a comunidade esotérica, mágica, espiritualista no Brasil. Então, eu fico muito honrado de fazer parte da história que a Palimpsestos está construindo no nosso país e o legado que ela está deixando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado.
Já começamos assim, Já. com tudo. É, muito bem, então vamos lá. Né, para quem segue você e não sabe quem é esse moço, eu sou o Rogério Bertoni, Satbaga, professor de Kundalini Yoga, mas principalmente, primordialmente, sou tradutor há quase 20 anos e trabalho no mercado editorial também há quase 20 anos. E fundei a Palimpsestos aí em 2020, que é essa editora que tem trazido obras para o Brasil, né, de relevância e obras que outras editoras não dão muito crédito e nem muita ideia para elas, e obras geralmente que são esperadas, né, por aqui. Então, a gente vem fazendo esse trabalho sempre agenciado por um apoio coletivo, e essa é a nossa quarta campanha de muito sucesso, assim, estou bem feliz. E a campanha está no ar para publicar o Alan Chapman, né, que é esse material que está aqui. Esse é o Magia Avançada para Iniciantes, é o livro principal da campanha, né? Isso aqui é só um protótipo. E a gente tem um material também menor, são livretos. Aqui também é só um protótipo, mas esse é o Mais uma Travessia de Camelo. Aqui o Sangue dos Santos, que é uma coletânea de ensaios. Esse é o Três Passos do Céu, também são ensaios. Esse é o material base, né, da campanha. A gente agora lançou as metas estendidas, que aí envolve alguns e-books desses materiais aqui, outros que não estão na campanha. E a gente tem uma recompensa maior, que é inclui o livro autografado do Chapman e essas plaquetas, né, essas 10 ilustrações, que são ilustrações tradicionais no budismo, né, que fala sobre o processo de iluminação, e o Chapman tem uns comentários, a gente vai publicar essas plaquetas também, junto com os comentários dele, que foram as que você mencionou, e a gente está aqui hoje para falar disso e muito mais, né? Sim. Então, muito obrigado, obrigado mesmo por ter aceitado o convite e estar aí com a gente. Tem também esse material, né, que eu sempre mostro, que é o Magia, que é o livro mais recente dele, que é o primeiro de uma trilogia, o segundo deve estar saindo por agora, e esse aqui a gente só traz o ano que vem. Mas ele chega o ano que vem, que é um livro maior, ele é todo construído em verso, então vai demorar mais um pouquinho. E tu, conta aí para nós. Então, vou me apresentar. Engano, conta para nós. Vou me apresentar também, porque pode ser que tenham pessoas aí que ainda não me conhecem, e quem me conhece costuma me desconhecer bastante também. Porque graças a todas essas iniciações que faz parte do que a gente vai tratar hoje, também andam me mudando, me transformando pra caramba. Então, até eu, tem hora, me desconheço. Mas até agora o que eu posso falar sobre mim eu sou psicólogo clínico, me considero um magista, oraculista e yogi. Bom, venho há um tempo muito interessado aos temas que atravessam o campo do ocultismo, da magia, do yoga e da alquimia, principalmente. E, bom, para a gente iniciar essa conversa, eu acho que eu vou continuar, de certa forma, a falar do trabalho que vocês têm feito aqui na Palimpsestos, né? Porque eu estava acompanhando a fala do Chapman, né, que vocês realizaram uma entrevista com ele no Caminhos da Humanidade, e eu achei muito interessante a distinção que vocês fazem nessa entrevista entre magia e mágica, e eu acho que a partir daí a gente pode também dizer o que vocês têm feito ao trazer essas obras para o Brasil. Acho que falar disso é importante para entender o porquê que a gente está tratando dessas pranchas, né, dessas lâminas da Doma do Touro. De pensar a magia como um processo de autotransformação interior. Né? Para além de um processo de obter resultados, eu acho que é algo que eu vi vocês tratando nessa entrevista com o Chapman, né? De hoje em dia, a gente vê, principalmente na internet, né, muitas pessoas aí
oferecendo seus trabalhos como magistas, visando essa obtenção de resultados. Eu acho que tudo que você tem trazido, desde o SPER para a nossa comunidade, é mostrar a profundidade que o trabalho mágico pode alcançar. E eu acho que isso vai ao encontro dessas lâminas da Doma do Touro, porque elas traduzem um processo de autotransformação através da meditação. Né? Então, o Chapman faz um comentário sobre essas 10 lâminas. Essas lâminas, elas são desenhos japoneses ligados à tradição do budismo, né? Então, elas traduzem esse processo de autotransformação. E eu acho que, de começo, a gente pode, então, fazer essa diferenciação que eu vi o próprio, vocês conversando com o Chapman e trazendo isso, essa diferença dessa mágica, né? dessa simples, vou arriscar dizer aqui, essa simples obtenção de resultado para esse trabalho interior que a magia é capaz de operar, né? nas nossas vidas, e que essas lâminas nos dão um caminho das pedras aqui para a gente correr atrás disso. Muito bem. Você conhece muitas versões dessas lâminas? Porque tem muitas versões, né? A gente, inclusive, está com uma dificuldade de saber qual versão que a gente vai usar. Vou pedir para o público decidir, né? Mas acabou que eu me dei conta de que a gente, talvez intuitivamente, o próprio Magia tem um círculo aqui, né? E uma das lâminas é um círculo vazio. Agora que eu me dei conta disso, olha, a gente botou também o círculo, aqui ele está com um ponto, né? Mas ele vai entrar vazio em um dos materiais que a gente vai fazer, que não está aqui. E agora que eu me dei conta disso, assim, que é uma das lâminas. Então, fala pra gente um pouco dessas lâminas, né, desses 10 passos, e pra gente começar a trazer esse diálogo para dentro da magia e da obra dele. Sim, sim. Então, essas lâminas, elas derivam de um koan, né? O koan, ele é um dilema, ele é uma parábola, né? Muito comum para as tradições orientais, principalmente aqui do que a gente está tratando, que é o budismo, né? Então, essas lâminas derivam de um koan, em que, ao perguntarem ao mestre como alcançar o estado de Buda, ele diz que o estado de Buda corresponde a você se reconhecer montado em um touro, né? Um touro que já estava aí debaixo de você e que você ainda não tinha se dado conta. Então, ao perguntar como eu alcanço o estado do Buda, né, o mestre responde dessa maneira. Então, o mestre já traz essa alusão, né, dessa imagem do touro para falar desse estado de Buda, né? E aí perguntam a ele, né? Mas para quê? Para que eu deveria alcançar, então, reconhecer esse touro? E aí ele diz disso, assim, que ao reconhecer esse touro, você é capaz de caminhar para casa com ele, né? E esse caminhar para casa como essa metáfora de alcançar essa integração, esse retorno a si mesmo, né? Então você reconhece o touro que há em você para, através dele, alcançar-se a si mesmo. E aí esse koan, ele deriva dessas lâminas, mas essas lâminas, há registros, né, de que elas tenham de 10 a 6 imagens. O mais comum são essas 10 imagens que o Chapman traz também para a gente, né? E elas vão trazer, então, esse processo. Olha que interessante. Isso, ótimo, mostra aí. Eles vão trazer esse... né? Isso. Acho que isso. Mostra um pouquinho aí para a gente, que eu acho que é muito interessante ver, para entender do que a gente está falando. Então, essas lâminas, gente, elas traduzem um processo de autotransformação através da meditação, ok? E
basicamente, né, assim, elas contam uma história. No começo, esse jovem, esse menino, ele ainda não reconhece esse touro. Acho que a gente Uhum. pode falar desse momento em que a gente se desconhece e ainda não tem dimensão da potência que carregamos dentro da gente. Uhum. Então, a primeira lâmina diz desse momento de ignorância, de desconhecimento em que a gente está. A segunda lâmina, ela já traz os vestígios desse touro. Né? E os vestígios desse touro, para a gente que vai falar hoje de processo de iniciação, de processos iniciáticos, o vestígio desse touro, para alguns intérpretes, ele é correlacionado a estados de sofrimento, de perda de sentido, de Uhum. confusão, de busca, né? Quando a gente tem a gente percebe que a realidade que a gente está vivendo não é suficiente, a gente precisa de algo a mais, mas ainda não sabe o que é isso. Não sabe o que é, sabe que tem que procurar alguma coisa, mas ainda não sabe o que. Uhum. Então, esse é o sinal, né, de uma iniciação. Né? Se você está aí diante dessas questões, enfrentando uma dor e querendo lidar com ela e atravessá-la, você está diante de um processo de iniciação. Uhum. E, bom, e aí a terceira lâmina é quando ele já reconhece esse touro, né? E aí diz desse processo da gente tomar consciência daquilo que está nos acontecendo, pelo que a gente está submetido, né? E então há uma leitura de que quando a gente reconhece o touro é quando a gente já tem os primeiros vislumbres da experiência de meditação. Uhum. A experiência de meditação, ela nos traz o efeito da meditação, nos traz mais Uhum. consciência de nós mesmos e do mundo externo. Então é quando a gente já reconhece esse touro. Né? E aí as sequências, né? A gente vai dizer o quê? Aí eu acho que a gente já pode ir tratando, talvez, da correlação disso com a prática do yoga ou com outras práticas esotéricas, Uhum. porque a gente vai ver que nesse processo vão ser vão ser necessárias algumas mudanças de hábito. Uhum. Então, esse touro vai ser preciso que ele seja domado. Então, essa é uma das lâminas, se eu não me engano, já é a quarta lâmina, ela diz a respeito desse processo de disciplina. Para Uhum. que eu me transforme, eu preciso mudar os meus hábitos. Uhum. E eu vou ser duramente confrontado nesse processo. Uhum. Né? Vão Bem ver assim, saber. meu Deus do céu, eu não dou conta, eu vou morrer. Vou morrer! Uhum. E, de fato, o ego está às beiras de uma morte simbólica, né? Mas, assim, a gente quer correr, a gente quer largar tudo, que a gente vai jogar tudo para o Uhum. alto. Né? Quantas e quantas vezes a gente não se vê numa situação dessa, né? A gente é testado nos nossos desejos, nos nossos vícios, né? Então, a gente, às vezes, começa a ser confrontado mesmo por pessoas próximas da gente, porque quando a gente está mudando o nosso hábito aí, a gente geralmente é confrontado até por pessoas que já nos conhecem, mas como assim? Mas por que você está fazendo isso agora? Você Uhum. não era assim. Por que você Você mudou? não Por é que você para está assim. agindo assim? Exatamente. Né? Exatamente. É muito comum Então, quando a gente entra em análise, né? quando a gente entra em análise ou na própria prática do Kundalini, você já trouxe diversos exemplos como esse, como professor, porque eu fui seu aluno, eu lembro dos exemplos que você trazia, Uhum. né? Então, a quarta lâmina da Doma do Touro trata desse confronto que a mente sofre na busca da sua autotransformação. Uhum. A gente é duramente confrontado. A quinta lâmina, ela vai trazer quando a gente começa a quando a gente já consegue domar esse touro e consegue fazê-lo caminhar com a gente, e eu diria que é quando a gente usufrui dos benefícios da meditação, a gente Uhum.
a gente começa a trazer isso para a nossa vida, né? Esses benefícios, que são vários, Uhum. né? Eu acho que a gente pode falar disso de uma maneira pormenor aqui, né? A sétima, isso. E eu estou olhando aqui as minhas anotações. Então, é isso. Aí a sétima lâmina já traz um caráter transcendental. É Uhum. quando eu já. Porque, gente, é muito importante isso que eu vou trazer aqui. E aí eu já vou trazer um pouco sobre a psicologia analítica, a psicologia de Jung. O que Uhum. foi diferenciando a psicologia junguiana de outras psicologias? O Jung percebeu que a experiência religiosa, que a espiritualidade, ela era um ponto importante no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Ele percebeu que a gente poderia caminhar, né, nesse autoconhecimento, mas que há um certo momento desse processo em que a gente só conseguiria através de uma experiência Uhum. religiosa. Eu acho que isso diferencia radicalmente a abordagem junguiana de outras abordagens. Então, ele dá muito valor à nossa experiência de transcendência. Então, essa lâmina da qual a gente está tratando aqui, que é a sétima lâmina, que é quando o boi já não aparece, aparece só esse menino descansando, é porque fala desse estado de transcendência que a gente consegue alcançar através de alguma prática religiosa, e aqui a gente está falando da meditação. Uhum. A oitava lâmina fala desse processo de união com o touro, Uhum. né? E aí, em termos de psicologia analítica, a gente fala que o processo de individuação, esse tornar-se si mesmo, é quando o eu, o ego, esse ego consciente, da maneira como a gente entende, ele se une, ele se funde ao si mesmo, né? Para a comunidade mágica que está aqui, como que você acha que a gente pode traduzir o si mesmo? É, será que a gente pode pensar nisso a respeito do que o Sper traz, ou sobre o que a gente ouve falar sobre o Sagrado Anjo Guardião, para talvez aproximar isso do que a gente está querendo dizer? O que, que você Uhum. acha, Satvagat? Acho super. Acho que tem muitas conexões, inclusive, né? O que a gente está falando aqui até agora, a gente está falando tanto de um processo speriano, né? De conhecimento de si e de buscar a si mesmo e transformar, a transformação de si e do mundo, que a gente se transforma a gente transforma o mundo, né? Através da prática mágica. A gente está falando do processo de iniciação em diferentes tradições, né? A gente está também trazendo o que o próprio Chapman vai dizer do que seria para ele o resgate de uma visão mágica que se perdeu na pós-modernidade, né? E obviamente ele vai falar em Santo Anjo Guardião porque a formação dele é crowleyana, né? Então ele vem de uma formação crowleyana que usa essa terminologia, né? Mas é isso. Estamos muito Então, alinhados. o que eu acho que é interessante trazer para vocês que estão aqui acompanhando a gente é que essas lâminas elas são usadas como um guia, né? Como um Uhum. manual. Então, cada lâmina é um estágio desse processo de autotransformação. Uhum. E eu acho que aqui a gente começa a entrar nas camadas mais sutis desse processo. Uhum. É quando a gente já não está mais lidando com o mundo externo, mas a gente está lidando especificamente, exclusivamente com a nossa realidade interior. Uhum. E a oitava lâmina, ela diz a respeito dessa experiência de transcendência, de êxtase, e aí eu acho que a gente pode aproximar isso da nossa, para a comunidade, né, para a magia do caos, como um estado de gnose. Uhum. Esse processo de indiferenciação, de torpor da consciência, né, isso, então a oitava lâmina corresponde a esse estado de gnose. Torpor da consciência é uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu não tinha ouvido ainda você falar nisso. Torpor da consciência é muito bom.
Porque, assim, porque no Grupo Chaos, por exemplo, né, a gente tem um curso de magia e autonomia, em que a gente apresenta, né, diferentes visões sobre o tema. E é um curso longo, né, de 10 meses, um encontro semanal. E tem uma aula específica sobre gnose e eu que dou essa aula. E é sempre difícil, assim, falar sobre o tema, porque tem muitas visões do que é gnose. E quem que começou a trazer essa ideia de estado alterado de consciência e gnose para prática mágica, começou a falar nisso, foi muito já tinha isso um pouco em Crowley, mas foi o Peter Carroll, né, que trouxe isso muito fortemente, assim. E da necessidade da gente entrar, ter um estado alterado de consciência. E essa expressão, inclusive, eu não gosto muito. O que é o estado alterado de consciência? Eu falo sempre, se eu estou nervoso e eu me acalmo, eu alterei meu estado de consciência. Você tem que partir do princípio que existe um estado qualquer que é o estado zero, o estado normal de consciência, né? Então essa expressão para mim não faz muito sentido, mas gnose é uma palavra que eu gosto mais. Torpor da consciência eu achei interessante. Diz desse momento de silenciamento, né? De desidentificação. Isso, isso. E aí a nona lâmina, ela fala dessa conúncia alquímica e dessa que não há mais separação entre eu e o touro, né? Uhum. Somos um. Uhum. E a décima eu acho muito interessante, porque ela é muito comum a gente ver isso em diferentes tradições, quando a gente estuda sobre a jornada do herói, que é quando você, depois de atingir o estado de iluminação, você divide isso com os seus pares, né? Você transmite isso, você está de volta à comunidade, você está entre os santos também. Uhum. Então, essa décima lâmina, ela fala desse. Tem uma pergunta aqui sobre expansão da consciência. Vou te responder já já, tá bom? Ed. Ed. É, Acho que é Ed. é de Luca. Já falamos É de sobre Luca. isso. Ed, não sei. Então, a décima lâmina fala desse. E é interessante, porque aí se a gente pensa, então, a sequência dessas imagens, né? Você primeiro tem uma relação direta com o mundo externo, está totalmente submetido a esses atravessamentos, né? Aí depois você começa a se voltar para si mesmo, né? Uhum. E aí é muito interessante que no décimo você volta para a comunidade. Eu O acho isso retorno. tem um paralelo muito grande com o que eu aprendi com você, dentro, né, nas aulas de Kundalini Yoga, que é o yoga que está na cidade, não vai ficar lá na montanha só, né? Uhum. Eu ia falar disso agora. Você já ouviu claramente eu falar desse filme várias vezes, né? Acho que ele chama Samsara, se eu não me engano. O Guru Sangat que lembra, fala muito nesse filme. Que mostra justamente esse processo, né? De iniciação, de iluminação. E aí conta a história de um yogi que vai se isola na caverna, fica lá anos, né? Meditando, meditando, meditando. Aí ele fala, ó, iluminei. Aí ele volta para a comunidade. Nesse retorno à comunidade, quando ele vai, né, falar sobre a iluminação dele, tá a comunidade toda esperando, e aí a primeira coisa que acontece na hora que ele chega de frente para as pessoas, ele olha para uma moça e tem uma ereção. Aquela carinha assim, né? E a gente usa muito esse exemplo para falar que o Kundalini Yoga é o yoga da concretude, né? A gente não se isola para poder meditar e nem para poder conhecer a si mesmo. A gente conhece, né? Nos conhece aqui, no concreto, né? Lidando com os problemas e com os desafios que a vida nos apresenta, né? Mas é muito simbólico esse retorno, porque se a gente para poder trocar em miúdos, tanto a nossa prática espiritual, a nossa prática de iniciação, a nossa prática mágica, ela não se desvencilha da comunidade.
ela se faz em comunidade. Então o Chapman tem uma sacada genial, lá no Mais uma Travessia de Camelo, que ele vai falar isso. Ele vai dizer que a magia, para ele, é a arte de experimentar a verdade, a ciência de experimentar a verdade, mas é também a cultura de experimentar a verdade. E aí, quando ele traz essa ideia de que é a cultura de experimentar a verdade, ele insere a nossa prática necessariamente dentro da comunidade, sabe? Dentro do comum, dentro do nosso trabalho em sociedade. E aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura, porque mais uma vez ele traz um chamado, ele faz, primeiro, eu acho que isso diz de uma escolha consciente, né? A prática, os caminhos de iniciação, elas são uma escolha, elas partem de uma escolha, né? Tem que ser uma escolha. E além de trazer a magia para a nossa mão, para a mão de cada um, e dizer que é algo que ele fala sempre também, que não existe pessoa, né, no mundo, seja uma pessoa adulta, seja uma pessoa criança, que não saiba o que é magia. Mas que, ao mesmo tempo, ela não seria para todo mundo, nesse sentido de ser uma escolha. Né? Tem gente que passa a vida sem ir atrás de si e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo, né? Do mesmo modo que pilotar avião não é para todo mundo e nem fazer cirurgia cerebral, que é o exemplo do início. Mas que a magia está aí e todo mundo pode ter um vislumbre do que ela é, né, em determinado momento. E ele vai falar também disso, dela ser um trabalho em comunidade. E ele compara com a construção de catedrais, né? Ele fala a construção de uma catedral, ela tem o envolvimento da comunidade, no sentido de cada pessoa, né? Estou falando em épocas em que catedrais eram construídas, né? Cada pessoa, fosse ela camponesa, fosse ela da realeza, ia lá e botava uma pedra. Então tinha um desejo coletivo comum de construir naquilo um símbolo que era um caminho para o divino. Só que o resultado daquilo você não vê. Ele só vai estar pronto gerações depois de você. Então, eu acho isso bonito, assim. Isso a gente pode levar para diferentes lugares, né? Nossa, muito bonito. É muito bonito. É interessante pensar isso hoje, né? O que é isso hoje, né? Ainda mais no momento em que a gente está, né, vivendo. Então, nossa, meu cérebro está fazendo assim, ó. Essa conversa já está fazendo assim, ó, puff, na minha cabeça. Que bom. Vou responder a pergunta que foi feita aqui. A pergunta foi se a gente estava falando de expansão de consciência. Isso. Essa pergunta foi feita quando a gente começou a falar sobre gnose, estado alterado de E eu consciência. falei que eu não gostava do estado alterado da consciência e que eu gostei de torpor da consciência. E ela perguntou se a gente pode também falar em expansão da consciência. Eu não sei qual que é a sua leitura, tá, Di? Mas, assim, a minha leitura sobre expansão de consciência bom, como eu posso trazer isso? Num processo de autoconhecimento, a gente vai tendo essa expansão de consciência, a gente vai tendo mais noção de si mesmo, né? Uma noção mínima aí de si mesmo. Enfim, vai se desenvolvendo. Eu não consideraria a mesma coisa que que um estado de gnose com um estado de êxtase. Eu não sei o que você acha disso, mas eu não acho que são as mesmas coisas. Assim, pelo menos escutando a expansão de consciência, eu não diria que é a mesma coisa que entrar em êxtase, que entrar em Tá. gnose. Então, aí temos várias questões para discutir, inclusive de tradução. Eu não gosto da palavra êxtase para se referir a isso. Eu prefiro a palavra enlevo. Eu acho que ela traduz um pouco melhor. Enlevo. Porque o enlevo, eu acho que ele é um estado que a gente experimenta tanto no silêncio da meditação, quanto
na experiência de entrega, sabe? De devoção. Então, acho que a palavra enlevo, ela traduz um pouco melhor isso. Uma outra questão existe uma palavra em inglês, a gente fala em consciousness, mas a gente também fala em awareness. E existe uma dificuldade muito grande de quando a gente vai traduzir, porque esses termos, em inglês, eles são cambiáveis, né? Sinônimos. Só que, às vezes, eles estão juntos. Por exemplo, às vezes se fala em conscious awareness, consciência, consciente, porque os dois costumam ser traduzidos em português por consciência. Mas o que eu vejo o que eu entendo que se diz de uma consciência expandida, na minha concepção, é uma percepção expandida. É aquele estado em que, depois de uma prática meditativa, você está tão presente que você está integrado com as coisas. A sua audição, ela fica melhorada, sabe? O seu estado de conexão com as coisas, ele tá expandido, né? E esse é um ganho que a gente vai obtendo. Quanto mais a gente medita, mais isso vai se tornando uma habilidade. Uma habilidade, digamos. Sabe aquela história que a gente fala muito no Kundalini Yoga, que o que a gente... O que Kundalini Yoga seria o yoga da consciência, né? Uhum. E por que a gente utiliza muito essa metáfora da energia que gira em espiral e que sobe e chega na cabeça, que nos expande a consciência? Eu gosto muito dessa imagem da visão do pássaro, né? Visão de pássaro, a visão de cima. Porque quando a gente está diante de uma questão qualquer, né? Ou de busca de uma solução de problema, ou diante de um desafio, de modo geral, a gente ou fica batendo ali de cabeça, né? Na frente do muro, ou a gente desvia. Se a gente bate a cabeça, a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente desvia, né? A gente desvia sem saber o que está do outro lado, e chega do outro lado, vai ter outro lá na frente, a gente vai enfiar, ver a cara, vai bater a cara com ele de novo. E aí lá naquele... o livro da morte do Zen budismo, como é que ele chama, gente? Livro da vida e da morte? Esqueci. Sim, o livro tibetano do viver e do morrer. Isso. Ele está até ali, posso pegar ele depois. Tem aquele poema, que ele está bem no começo do livro, que o cara está andando na rua e ele cai no buraco. Aí ele volta a andar na rua e cai no buraco de novo. Né? Até o momento em que ele desvia, ele fala, olha, agora a culpa é minha, eu caí no buraco e a culpa foi minha. O Kundalini Yoga não quer que a gente bata a cabeça e nem desvie do obstáculo. Ele quer que a gente ganhe altitude. Porque quando você ganha altitude, você consegue ver a coisa completa, né? Por um panorama muito maior. Essa é a boa metáfora que eu gosto de usar para o que é essa expansão da consciência que a gente ganha com essa prática, né? Isso. Aí, bom, legal. Então, tem sim essa expansão de consciência, mas tem também esse estado de gnose. Uhum. Né? São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes, porque eu acho que isso é uma coisa que seria interessante a gente diferenciar aqui. Uhum. E eu acho que o que a gente está falando nessa lâmina é que diante desse desenvolvimento, dessa prática meditativa, e é muito interessante, porque um dos comentários que eu tenho aqui sobre essas lâminas, ela fala de uma busca, de uma prática madura de meditação. Uhum. Eu acho muito interessante ter essa palavra madura, porque é sobre você, na sua prática, ir galgando novos patamares. Uhum. É disso que a gente está falando. E aí essas lâminas, elas são steps, são passos, né? São etapas, degraus para que a gente alcance esse estado. Uhum.
em uma dessas etapas, o que a gente está trazendo aqui é a gente se indiferencia. Uhum. A gente tem um estado de torpor, de enlevo, como você estava Uhum. trazendo, em que a gente se fica indiferenciado. Uhum. Sim, Cristiano, a gente está falando um pouco sobre isso mesmo. A gente está diferenciando a expansão de consciência do estado de gnose, mas a gente está considerando que há, na prática, um momento em que a gente tem uma transcendência, mas que a gente volta, a gente não fica nesse. Esse estado não é permanente. Eu acho que esse é um ponto também para trazer aqui para as pessoas, para a gente diferenciar. Eu acho que um estado de expansão de consciência, a gente vai ao longo, vai vivendo e continua, vai ganhando, vai crescendo, né? Uhum. Agora, na prática de meditação, que a gente está falando de prática, Uhum. né? O livro do Chapman é Magia avançada para iniciantes. Exercícios isso, práticos. tem a ver exercícios práticos. É. Então, a gente está falando de prática. A gente está falando Uhum. da prática. Na prática, a gente tem estados de gnose, a gente tem um estado alterado de consciência, que é marcado por esse torpor, por esse enlevo, por essa indiferenciação entre consciente e inconsciente, né? Então, a psicologia vai entender dessa maneira, como um estado de indiferenciação entre a consciência e o inconsciente. Uhum. Agora que eu estou estudando psicanálise, eu estou vendo que o Lacan trata disso como um gozo místico. Uhum. Então, acho que a gente está falando a gente está nessa seara aí, né? Dessas experiências. Onde o Lacan fala disso exatamente, você sabe? Seminário 20, que inclusive tem a Santa Teresa d'Ávila na capa. Verdade. Seminário 20. Vou olhar. Vou olhar. Ah, Então, dia sim. olha essa pergunta, vê se você consegue responder. Esse estado de indiferenciação que vocês dizem pode ser o que Krishna diz é, No Bhagavad Gita, na Gita, sobre no as Bhagavad Gita? qualificações do devoto. Eu nunca estudei profundamente o Bhagavad Gita. Não vou poder falar parte você leviano se eu falar alguma coisa sobre Bhagavad Gita aqui. Talvez eu também. Eu conheço, assim, conheço muito superficialmente por conta do trabalho com o SPER, né? Eu li algumas coisas, mas intuitivamente eu diria que é isso sim. Intuitivamente, tá? Então eu também posso estar sendo leviano, mas eu diria que sim. O que a gente pode dizer aqui, né, talvez, de certa forma, a partir de Jung, que o Jung fez um estudo comparado de Uhum. religiões, e Uhum. ele reconheceu em diferentes religiões esse estado de união, né, de união com Deus, Uhum. né, porque essa união do consciente com o inconsciente, em termos religiosos e espiritualistas, é essa união com Deus, é essa união com a divindade. Uhum. Né? Essa indiferenciação nada mais é também do que esse estado de indiferenciação entre você e essa dimensão crística, ou de Krishna, ou de Buda, né? No caso aqui, a pergunta feita para o mestre era como alcançar o estado de Buda. Uhum. E aí as lâminas nos indicam que ao buscar a prática da meditação, em algum momento a gente se indiferencia com essa divindade, com isso que já está dentro da gente, Uhum. inclusive. Né? Porque o que ele diz é: a gente está montado sobre um touro, só que a gente ainda não tem consciência desse touro. Uhum. E a meditação nos leva a reconhecer esse touro e a domá-lo. Uhum. E depois a ser um só com ele. E essa frase de Gente, tornar-se um, né? isso é muito esperiano, isso é muito, muito, muito assim. Não é à toa que o Sper estava lá também lendo essas coisas, né?
Porque assim, Di, eu fico pensando na nossa prática com Kundalini Yoga, né? E é por isso que eu gosto, acho que eu gosto muito do Chapman, sabe? Chapman não vai, assim, como outras pessoas, né? Também. Ele não vai dizer que a magia é um negócio facinho, que é um negócio simples, né? Quando o Esper, ele traz para nossa mão, ele descasca essa necessidade cerimonial da prática mágica, a magia do caos foi lá, pegou isso do Esper e transformou, né, usou essa ideia para poder desenvolver essa magia voltada para resultados, né? Que é muito bacana. É muito bacana você experimentar fazer um sigilo, você fazer um sigilo Eu e você adorei isso que você ver um falou. Que é resultado muito muito bacana. bacana. Né? É a mesma coisa com o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga é um conjunto, a gente fala isso muito, né? Que ele é um conjunto quase na tecnologia, porque existem várias ferramentas que você pode fazer uso e que você tem resultados muito rápido, né? Qualquer pessoa que vem fazer Kundalini Yoga, você sabe disso, né? Os resultados são rápidos. Em 2 semanas de Kundalini Yoga, a pessoa já tem alguma coisa diferente, alguma coisa que mudou, alguma coisa esquisita, que ela não sabe o que é, mas tem, né? E eu não estou falando só de corpo, eu não estou falando só de espírito, eu estou falando de algo também que se vê no nosso entorno, né? Muda a nossa relação com o entorno, muda tudo. Mas não fica só na técnica de resultados rápidos, né? É preciso essa busca por resultados rápidos, é o que o Chapman vai dizer, que para ele se perdeu na prática mágica ocidental na pós-modernidade, nesse mundo em que estamos todos acostumados à informação a um clique e que queremos, né, todo mundo quer resposta e resultado imediato. Então, tudo bem, não tem nada de mal nisso não, é o momento que a gente vive, é o momento que a gente vive. Mas a busca do Chapman é ressignificar essa busca e trazer de volta esse sentido de que a magia, ele é um processo iniciático, ele é um processo de conhecimento de si, ele é um processo de amadurecimento espiritual. E para ele não tem como você desvencilhar isso de uma prática meditativa, né? Então, eu fico lembrando muito assim das nossas sadhanas, né? Sadhanas são práticas no Kundalini Yoga que a gente faz durante diariamente, né? Sadhana significa disciplina. E do quanto eu agradeço a nossa professora, né? Que era minha professora, você foi meu aluno, mas hoje a minha professora também é sua, você também se formou E a como professora professor. também. Então temos hoje uma professora em comum. O quanto ela insistia em dizer que a gente tem que superar esse confronto, sabe? Esse confronto que naturalmente surge com a prática, que é o momento de duvidar, é o momento de achar que aquilo é uma merda, né? Tudo fica um saco, a gente se perde, fica sem saber se o caminho que a gente está seguindo, inclusive, é um caminho, é aquele caminho, né? E isso é muito interessante, assim, porque a meditação é a meditação. Ela não tem conexão com nenhum... Ela independe de qualquer busca espiritual, de qualquer caminho que você escolha. Ela é simplesmente a meditação, né? E isso que o Chapman busca fazer um pouco nesse trabalho dele. Não é só trazer a responsabilidade para a nossa mão e para dizer, ó, aqui está o que você pode fazer para seguir o seu caminho iniciático, né? Você pode seguir, ele fala em 3 passos, né? Domínio de disciplina, através de uma prática mágica, e domínio de si, e a reintegração consigo mesmo. Então, achei muito bonito assim, o modo como essas 10 lâminas traduzem também isso, sabe? Total, é total. O quanto, não é à toa que ele foi estudar essas lâminas, né? Tem tudo a ver com o trabalho dele. Uhum. Tudo a ver. Tem me chamado muita atenção também, tudo que eu estou começando a ver sobre o Chapman, é essa ênfase na prática. Uhum. Acho isso muito
interessante, né? Os exercícios, né? De transmitir os exercícios dele, eu estou achando isso muito interessante também. Mas já que a gente estava falando sobre a prática do sadhana, eu acho que é interessante a gente falar sobre esses confrontos que a gente recebe quando a gente está tentando trazer um novo hábito. Uhum. E aí eu acho que você, que está mais habituado que eu, podia trazer para a gente, né, essa referência, né, 40 dias, 90 dias, 1000 dias, né? Traz um pouquinho isso para a gente. O que você acha, Di? Então, esse conhecimento tradicional, né, do yoga, de que para a gente transformar alguma coisa, né, em nós, a gente precisa de 40 dias de disciplina, ela está muito alinhada ao que a própria neurociência fala, né? Tem um livro amarelo que é muito interessante, que ele é colocado lá nas prateleiras de autoajuda, que é o Poder do Hábito. Você já viu esse livro? Já. Então, esse Eu livro é ainda muito não li, interessante. mas eu já vi ele, sim. Esse livro é muito interessante porque ele é todo baseado em pesquisas da comunicação, da neurociência e tal. Então, ele fala tanto da criação e da mudança de hábitos pessoais quanto de hábitos sociais. Então, tem uma coisa super legal, por exemplo, quando ele vai falar da pasta de dente. Quando a pasta de dente surgiu, as empresas de pasta de dente elas só conseguiram vender a pasta de dente quando eles começaram a colocar sabão para fazer espuma. Porque estávamos habituados né? O ser humano estava habituado a achar que a coisa só éramos limpos se a gente tivesse espuma. Então eles tiveram que acrescentar um elemento que fizesse espuma na pasta para Gente, que tivéssemos a sensação de que estávamos com a boca limpa. Isso é muito interessante, sabe? E o que ele traz no livro é assim, são muitos dados da neurociência baseados em prática, né, em praxis, de que o que a gente precisa para poder criar um hábito ou mudar um hábito são 40 dias de prática, sabe? Então, para o Kundalini Yoga, quando a gente fala em 40 dias, a gente está trabalhando uma modificação de uma estrutura cerebral, cerebral, sináptica, neuroplasticidade. neuronal. Neuronal, neuroplasticidade mesmo. Então, a gente está fazendo, inclusive, com que os nossos neurônios construam novas rotas e novos caminhos. Né? Isso isso é muito interessante, porque eu sempre penso na imagem de um circuito de TV, sabe? Você já abriu uma televisão e aí tem aquela placa cheia de caminhozinho assim, com umas coisinhas conectadas? Então, nosso sistema, nossa estrutura também funciona assim por impulsos elétricos. Ela cria rotas, né? Então, se eu tenho um confronto, por exemplo, e eu tenho uma forma de lidar com o confronto, eu tenho um padrão, existe um caminho que é percorrido, né, pela nossa rota de conexões neuronais, e o Kundalini Yoga ele muda essa rota, né? Então, em 40 dias você construiu uma rota nova. Você desconstruiu aquela rota que você tinha e construiu uma rota nova. Alguma coisa muda. Então, se você quer adquirir um hábito ou modificar um hábito, a gente costuma dizer que são 40 dias. E aí, de 40, a gente passa para 90 dias. Em 90 dias, tem uma transformação um pouco a mais, sabe? É como se a gente quase já arraigasse aquele hábito totalmente, né? Com 120, você diz que o hábito está instituído. Então, é muito comum, por exemplo, se a gente está num processo de mudança de hábito, e a gente fala em 40 dias. O momento ali que antecede os 40 dias, lá pelo 27, 28, 29, 30, é onde as pessoas costumam desistir. Porque é o momento de maior confronto, sabe? A mesma coisa se a gente está falando em 90 dias e se a gente está falando em 120. As pessoas que vão parar de fumar, por exemplo, elas costumam relatar isso. Os dias mais difíceis não são
são os primeiros? É quando está lá no quase 30 dias. É quando a vontade ela volta e ela volta com muita força, sabe? Então, se a gente está falando em construção de hábito e disciplina, a gente fala desses 3 períodos. E se a gente quer falar em construção de um seed, né? Os seeds são os poderes iógicos. O Phil Heine fala muito isso e critica muito a Blavatsky nesse sentido. Porque ele vai dizer o seguinte, que quando a Blavatsky, né, ela é uma das fundadoras da teosofia, e ela morou na Índia, e ela traduziu muita coisa, mas ela tinha a arrogância de, né, ir lá e dizer para o indiano como é que ele deveria enxergar o próprio ensinamento. Entende? E isso é muito maluco, isso é muito supremacista, né? Você dizer para o outro, que é o dono do ensinamento, que ele está entendendo o ensinamento dele errado, né? Então, quando os yogis, por exemplo, falavam que eles tinham feito uma viagem no espaço, né? Isso era muito criticado, porque eles interpretavam isso de um modo literal, sabe? Como se o yogi tivesse, de fato, saído do chão e levitado, né? E a experiência é outra, na verdade. Ou como se ele tivesse atravessado o oceano e ido num outro continente, visto uma outra coisa e voltado. E é lógico, a gente está falando de um processo metafórico, né? E o Phil Heine fala muito isso, de como que a gente tem uma dificuldade grande de interpretar, especialmente os textos tântricos, e de ler essas metáforas, sabe? Então, quando a gente fala em 1000 dias de prática e na conquista de um seed, que seria um poder, né? Um poder qualquer, ganho de intuição, manipulação de um elemento, sabe? Expansão de audição, expansão de visão. Para isso, a gente precisaria de 1000 dias de disciplina. Agora, o que eu penso, assim, que essa estrutura de sadhana, né, de construção, ela mais diz de nós é isso. É que, em todo processo longo, a gente vai ter muitos momentos de extrema dificuldade, de extremo confronto. Né, a gente tem lá aquela expressão noite escura da alma, que não é só esse momento de... não gosto de falar de depressão, mas é um momento de estar perdido, sabe? A gente vai enfrentar processos de crise. A gente vai ter esses momentos. E o maior desafio, eu acho, da prática de disciplina é essa. É a gente ultrapassar esse momento. E ouvir o chamado, sabe? Deixa eu ouvir o chamado. Deixa eu ouvir o que me trouxe aqui em primeiro lugar. E é interessante porque a gente passa por isso. Às vezes, durante a prática de meditação, né? A gente, no Kundalini, a gente tem a sadhana aquariana. E aí, para quem nunca praticou, a sadhana aquariana é uma prática meditativa que acontece de 5 da manhã às 7 da manhã. A gente tem no primeiro momento, uma prática de yoga com os asanas, né? E depois a gente faz 7 meditações, não é isso? De 11 minutos cada uma, sendo que a última é 22. Isso. E aí, essa meditação, que é 22, a gente fica numa postura muito desafiadora, que é a pose do guerreiro. E a minha mente, ela é muito confrontada durante essa meditação, durante a prática da sadhana aquariana, né? E aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu estava fazendo sadhana aquariana, eu estava assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Sabe aquele meme da bomba, sabe?
E aí é muito interessante, porque depois que você atravessa essa zona de turbulência, que você fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar, É, a gente experimenta, né, o manjar dos deuses. é. É um enlevo, é o bliss, que a gente não consegue traduzir em inglês. Não tem, né? É o bliss. Por isso que eu gosto dessa palavra enlevo, sabe? Não é um êxtase, é um enlevo. É um pouco, você consegue entender? Assim, consegue perceber? Tem uma sutil diferença das coisas, sabe? Eu sinto muito isso, falta disso na sadhana coreana. A sadhana coreana é, de fato, uma experiência transformadora. E é muito difícil acordar às 4:30 da manhã, né? Para poder começar a meditar às 5. É muito difícil. E a sensação que a gente tem é que vai passar o dia inteiro com sono, né? Vai ter um dia super improdutivo, e é o contrário que acontece, né? A prática parece que ela tira um peso da gente, assim, e além de a gente passar um dia leve, a gente tem um dia bem disposto, sabe? Os momentos em que mais eu fui desafiado na própria vida mesmo, o que sempre me deu tônus para poder seguir, me deu calibre, eram as sadhanas Calibre. aquarianas. A gente falou Eram as sadhanas junto, aquarianas. calibre, foi impressão minha. Como é que é? Eu falei calibre e tive a impressão de que você falou ao Ao mesmo tempo que mesmo eu. tempo, calibre. Exatamente. Olha, eu para quem está aqui acompanhando a gente, assim, né, eu fui aluno do Sato Vargas, e o que a gente fez de sadhana aquariana, né, de nu, É, mineiramente falando aqui, nu, a gente fez muita sadhana aquariana. E foi assim, e foi ainda é assim, uma das coisas mais maravilhosas assim. tem E é tem um isso. tempo que eu não faço, tem um bom tempo que eu não faço. Tem um grupo que ainda faz, né? Tem de De Brasília. Brasília, exatamente. De Brasília. Então, isso que você está trazendo é muito interessante, porque eu também considero que na minha vida pessoal, desde que eu conheci o Kundalini Yoga, os meus momentos de maior desafio, de maior confronto, eu sempre recorri à sadhana coreana. Uhum. Assim, e é muito interessante, eu consigo ver assim que a sadhana ela acompanhou períodos de saltos quânticos no meu processo Uhum. pessoal, de trabalho, profissional. Parece que na hora que eu estava precisando de um lugar assim para me estabilizar, para me ancorar, para me fortalecer, eu recorri à prática do sadhana coreana. Assim. Uhum. Eu tenho muito essa mesma sensação que você, assim. E aí é isso que a gente estava falando. A nossa mente ela é confrontada não só durante a prática, mas quando a gente está também tentando estabelecer um novo hábito. E Uhum. aí uma coisa que eu queria trazer também é o quanto a gente às vezes idealiza. Então, assim, eu estou fazendo uma meditação que, em prática, ela é 11 minutos. Né? Mas teve um dia que eu fiz 3. Uhum. Talvez exausto, não dava conta, mas para solidificar a minha disciplina nessa prática, o dia que eu não consegui ficar 11 minutos, eu fiz 3. Uhum. E tá Então, tudo acho que isso é. certo. Isso é E tá tudo certo. importantíssimo também. Quando a gente, qualquer manual de magia que a gente pega, né? Qualquer livro desses, existe é quase como uma fórmula muito pronta e de que você não pode errar, você não pode, sabe? É quase uma fórmula impossível. E daí a visão de que a magia é um negócio só para pessoas iniciadas ou que tiveram todo aquele conhecimento antes, passaram por todo aquele percurso, etc, etc. Que Mas é não fazem mais importante nada também. além disso, né? Porque na vida que a gente vive, como que vai dar conta também, né? O gente, né? Quem lê Crowley, por exemplo, como é que você, numa vida que a gente leva hoje, com o trabalho que a gente tem, como é que você faz aquelas coisas que ele propõe? Tem condição não, não dá, entende? O lance é, por isso que o Sikh-Dharma é bacana, né? E o Kundalini Yoga, porque o real é a lei, né? A realidade é que é a lei, a realidade é que comanda.
Então é importante a gente pegar leve conosco também nesse sentido, de que tem dia que não vai rolar e tá tudo bem. Faz 3 minutos, sabe? Tem dia que você não vai dar conta, tem dia que a sua mente vai... Eu falo isso muito com os alunos, assim, de que a prática do Kundalini Yoga, ela não tem a ver com, eu tenho 15 anos de prática, então eu consigo ficar 20 minutos com o braço para cima, e uma pessoa que está começando a fazer agora não consegue porque não tem essa experiência, né? Não se aperfeiçoou. Balela. Balela. E isso é uma coisa que eu faço questão de dizer quando eu estou dando aula, que é não fazer pose. Sabe não fazer pose para aluno? Entende? Não fazer pose? Assim, professor, O eu vejo bruxão, muita gente que dá aula. Oi? o bruxão, assim, né? O que alcançou a Eu vejo muita gente iluminação. dando aula de yoga. Às vezes a pessoa adoece, por exemplo, está doente. Aluno, a turma não pode saber que aquela pessoa está doente. Sabe? Porque né, a professor de yoga não pode adoecer. Não adoece. Não, somos iluminados, né? A gente nem come, a gente vive de luz, né? Então, assim, depois que a gente entrou na pandemia e começou a dar até aula online, eu faço todas as posturas, do início ao fim com os alunos. E eu faço questão de mostrar a dificuldade que eu também tenho. Então, o povo está gritando, eu também tô. Eu tô lá querendo desistir, sabe? Com os braços tremendo, às vezes, em determinadas posturas, e eu falo, ok, você tá querendo desistir? Olha para mim, eu também tô querendo desistir, mas eu tô aqui, firme, sabe? A diferença é que eu faço essa postura com um sorriso no rosto, mas não quer dizer que por dentro, e que eu não tô querendo morrer também, que eu tô querendo morrer, né? A gente vive muitas mortes, né, nas práticas de Kundalini Yoga. A gente vive muitas mortes. A gente faz muitas posturas de morte, né, no sentido esperiano mesmo. E então essas dificuldades elas vão estar aí. E terão dias em que vai ser uma tranquilidade fazer uma postura, porque a nossa mente oscila. Então, olhar para nós, né, para as nossas dificuldades também com uma generosidade é super importante para que a gente não se desvirtue do caminho, sabe? E entenda que é sempre uma resposta a um chamado e é sempre uma decisão, sabe? Então, acho muito bom o que você está dizendo, assim, o que você está trazendo. Olha, a Edi, não sei se eu estou falando o nome dela certo. Ela fala a postura do guerreiro é a forma de Virabhadra, que é uma manifestação terrível de Shiva que nos mitos concentra uma enorme capacidade de eliminar a escuridão, a ignorância nossa mesma. Obrigado pela... Imagina o resultado dessa meditação que vocês estão dizendo. Então, a gente está falando desses confrontos que a gente enfrenta. E aí foi muito legal isso que você trouxe também, porque numa aula, já que a gente também se propôs a falar de Kundalini aqui, né? O quanto também a gente se ancora na comunidade. Se você está ali fazendo a pose desafiadora, mas você está naquela sangat ali, você está naquela comunidade, você está naquela sala de aula, a sala, o grupo te ancora. Eu acho que isso é algo que tem a ver com o que você também está trazendo do Chapman, quando ele fala de construir uma catedral. A gente traz essa noção dessa comunidade que dá conta também de sustentar um trabalho mágico, né, que fortalece um trabalho mágico. E quando a gente estava falando, por exemplo, a gente estava falando em elevo, você falou sobre a conexão com o divino, algo que o Jung viu, né, que era comum em todas as tradições, as religiões e etc. Em algum momento, já não sei em qual livro mais do Chapman, talvez eu acho que é no Três Passos do Céu, ele fala isso, que é o que eu estava mexendo agora, há pouco. Ele fala que não importa em qual tradição que a gente está. Não existe diferenciação dessa experiência. Sabe,
esse estado, né? Vamos chamar esse estado aí de torpor da consciência, como você disse. Esse momento de conexão com o divino em que a gente eu anotei a palavra que você falou aqui, se desvincula. O que foi que você falou? A gente se indiferencia. A gente se indiferencia. Isso vai estar lá nas experiências de matriz africana, isso vai estar lá no giro sufi, né? Isso vai estar lá em quem, em determinadas, vamos chamar de manifestações tântricas de mão esquerda, usa determinadas substâncias enteógenas, né? Para atingir certos estados. Isso está lá, né? Diferentes tipos de experiência. Mas que, para nós, o que o Chapman está buscando? Ok, se a gente vai na Índia, a gente tem um nome. Se a gente vai no budismo, a gente tem um nome. Se a gente vai em tal lugar, a gente tem um nome. Se a gente vai em outro lugar, a gente tem um nome. O que é que a gente tem aqui no Ocidente? Aqui a gente tem magia. E aí ele vai buscar, né, nessa busca de algo que seja tipicamente nosso, aí ele vai buscar a palavra grega magia, que é a mageia, que a gente não tem em inglês. Por isso que para nós é simples falar em mágica e em magia. E por inglês não. Então, o sentido que ele vai buscar na palavra mageia, né, ele até fala mageia, que é a palavra grega, é a mesma que a gente usa aqui para dizer da magia. Que é você responder a um chamado que você não sabe o que é, você sabe que é um desconforto, você não sabe nomear, e aí ele vai comparar esse chamado, que eu acho lindo que ele diz, que é uma história do Beloved, que é... A gente tem esse vídeo aqui na Palimpsesto, né, no Reel, ele falando isso, que é... Não tem como você sentir anseio, você sentir saudade de alguém, de algo, né, pelo qual você se apaixonou, sem conhecer aquilo antes. Tem como você se apaixonar por algo sem conhecer algo antes. Então, como é que você sente saudade de algo que você não conheceu? Então, esse chamado para ele é essa saudade, é esse incômodo. É a falta que a gente sente de algo aqui, mas que a gente não sabe o que é, porque está lá no divino. Então, eu vou buscar isso lá para realizar isso aqui. E isso é um chamado que requer uma escolha. Daí esses caminhos, o caminho de iniciação. Né? Eu vou responder esse chamado. Então, eu vou responder esse chamado. Eu acho isso muito, muito bonito, essa metáfora do amado mesmo. Né? Como é que eu sinto falta de amar o divino, de ter uma relação de amor com o divino? É isso. Isso é muito alquímico também, porque essa ideia do amado, essa imagem do amado, do amor, eu acho que ela se traduz também para a psicologia analítica, quando a gente fala do hermafrodita na alquimia, né? E dessa fusão também. Né? Eu acho que é como na carta do mundo, no tarô, né? Essa ideia, essa imagem dos amantes, ela também ela corresponde a esse estado último que a gente alcança no processo de individuação, que é essa conúncio, que é esse casamento. A gente usa esse termo, casamento alquímico. Então, como você está trazendo, tem muito a ver com o que o Jung também vai falar, né, quando ele vai dizer do tornar-se si mesmo, e ele vai usar a alquimia para mostrar como isso se dá, e ele vai mostrar a imagem desse casamento alquímico também. E a carta do mundo no tarô, ela mostra essa conúncio, né, esse círculo, se não me engano é uma cobra, né, que está em volta desse hermafrodita, e fala desse estado de fusão, de casamento. E vocês vão encontrar várias lâminas alquímicas que retratam esse casamento. O Sol e a
Lua, o casamento dos opostos. Uhum. Simbolicamente, isso é marcado por esse casamento dos opostos. Uhum. E aí, na No alquimia, a gente Siddharma, vê o sol e a lua, o rei e a rainha. É uhum. muito comum a gente encontrar essas pranchas alquímicas, essas lâminas, em que tem o rei e a rainha, o sol e a lua, e esse estado de fusão, de casamento, de conúncio. No Sikh-Dharma, né, a gente também fala nisso, no Sri Guru Granth Sahib. O que se fala é de um casamento também com o divino, né? Não tem Deus, mas tem uma força. Então, a gente traduz por isso, mas não é bem isso, né? Aliás, a tradição inglesa traduz assim, que é chamar de noiva, né? Noiva e noivo. As noivas seríamos nós, todos os seres humanos, né? Que mantemos uma relação de união com o divino, sabe? Eu não gosto muito dessa tradução, mas é assim que foi traduzido, né? Então, eu queria dizer o seguinte, né, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, fazer esse chamado, né? Vai lá com essa campanha, o link está aqui embaixo, faz seu apoio. A gente já fechou, né? Já passou dos 100%, então o que vier agora é para preencher as metas estendidas. As metas estendidas a gente divulgou, né, antes de ontem. Todas elas basicamente são para acrescentar coisas, né, trazer novos materiais e para que a gente tenha mais contato com o que o Chapman produziu. E o bom das metas estendidas é que elas só fazem parte da campanha e, independentemente do valor do seu apoio, todo mundo recebe, né? Você já apoiou, inclusive, né? Então, corram lá para poder conhecer. A gente tem mais 9 dias, eu acho, de campanha, se eu não me engano. 9 dias de campanha. Di, tem mais algo que você queira trazer para a gente fechar esse tema? A gente falou de muita coisa, né? De muita coisa. O que eu diria é, já que eu estava falando sobre alquimia, ressaltar o caráter alquímico dessas lâminas. A alquimia é uma arte filosofal que transmitia o conhecimento através de imagens simbólicas. E por que ela fazia dessa maneira? Porque acreditava-se, e ainda se acredita, que através da imagem a gente consegue comunicar para além do racional. E essas lâminas elas são extremamente alquímicas, porque elas passam um conhecimento, elas retratam um processo de autotransformação através de imagens, assim como a alquimia, né, ocidental. Então, essas lâminas elas são também uma demonstração da alquimia oriental, é um registro de alquimia oriental que a gente tem nos dias de hoje. Então, todas as pessoas interessadas em alquimia, né, eu acho que entrar em contato com essas lâminas pode ser muito, muito profícuo para o próprio estudo. Acho que ter essa dimensão é o que eu queria trazer aqui hoje para a nossa comunidade, despertar esse interesse, essa curiosidade por essa faceta da obra do Chapman que a gente está tendo a oportunidade de ter através dessa campanha, de mais uma campanha incrível da Palimpsest. Muito grato mesmo. Mas eu queria fazer um convite aberto aqui, né? Que é te chamar para escrever o texto introdutório dessas lâminas. Ah, que honra! Né? Pode trazer um pouco do que a gente falou aqui hoje, mas falar também dessa relação com a alquimia, né? das lâminas como a transmissão de um conhecimento através de imagem, né? Como são as imagens da alquimia ocidental. Eu vou ficar muito, muito feliz se você aceitar. Aceito. Então já está posto. Teremos um texto seu introdutório na nossa edição das lâminas.
lindo, eu fico muito honrado, muito feliz. Eu que fico. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para nós? Pode fazer aqui ou deixar aí na interrogaçãozinha que a gente bota a pergunta aqui na tela, né? Esse vídeo vai para o YouTube depois, tá, Di? Eu estou editando todas as lives que a gente fez até agora e vou jogar lá essa semana. Amanhã a gente tem live com o Termancer. Na terça-feira a gente tem com a Márcia Seabra. Na quarta-feira a gente tem com o Frater Goya. Na quinta-feira a gente tem com o Frater Magog. E eu achei interessante ter 3 lives seguidas com pessoas que são, né, que tem uma tradição mais telêmica, e para poder falar também dessa ligação do próprio Chapman, dessa desconstrução que o Chapman faz do pensamento do Crowley, né? Eu queria fazer uma sugestão também acho que agora que a gente pôde falar mais especificamente sobre essas lâminas, acho que seria interessante derivar um apoio aí, às vezes, para receber também essa lâmina, mesmo que a pessoa não tenha feito aquele apoio, o apoio maior. Acho que isso pode ajudar até pessoas que já apoiaram e ainda querem alcançar as metas estendidas, terem outras recompensas. Eu acho que se você, às vezes, destacar algo da nossa conversa para divulgar também essa parte da obra dele, enfim, eu acho que pode ser, às vezes a pessoa quer ajudar a campanha, mas já comprou os livros, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas deixa eu ter essa... É uma obra de arte, é um registro de alquimia oriental, né? De um conhecimento que está aí, né? Gente, essas lâminas, elas datam de 720 anos antes de Cristo. É algo, assim, milenar que a gente está entrando em contato. Né? Ela data de 720 anos antes de Cristo. Eu vou fazer o seguinte, essas lâminas, elas entraram, assim, naquele pacote maior, a gente pode criar uma recompensa só as lâminas, entendeu? Aí quem já apoiou pode ir lá e apoiar e, né, fazer a gente chama de, como é que chama aquilo? Add-on. Um complemento. Ela pode complementar o apoio dela, né, com as lâminas ou pegar só as lâminas. Eu vou fazer isso. Amanhã está no ar. Né? Acho que a gente pode dar um lugar para isso, sabe? Eu acho que vai ser legal. Maravilha. Combinado. Deixa eu anotar aqui. Para as lâminas. Muito bem. Aí a Edica falou, eu quero as lâminas. Aí, ó. Já temos um apoiador dessa recompensa. As lâminas estão lá, elas fazem parte desse pacote maior, mas eu vou colocá-las amanhã no ar. Aí a gente pode fazer um texto pequenininho, né, que eu vou mandar uma mensagem para quem já apoiou, e a gente faz isso junto, né? Podemos, eu estou aqui. Perfeito. Então, gente, obrigado vocês que assistiram a gente até agora, e obrigado você que já apoiou. Às vezes você não pode apoiar, mas você pode ajudar a gente a divulgar, né? Nosso trabalho aqui na Palimpsest é construído dessa forma, sempre com apoio coletivo, agenciamento coletivo. Então, às vezes, repostar, mandar para alguém que acha, né, que pode se conectar com o trabalho, é sempre válido. Então, agradeço demais. Obrigado mesmo Eu que agradeço. Por estar mais uma vez comigo nessas conversas incessantes. É sempre um prazer. Aprendo muito com você. E eu com muito mesmo. Você sempre. E estamos juntos. Obrigado. Gente, obrigado mesmo. Muito obrigado. Beijo a todas, todos e todas aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a gente vai conversando aí. Me chamem, vamos falando, tá? Boa semana. Obrigado, gente. Beijo, até mais. Tchau.